Olá, bom dia. Aqui quem fala é a professora Thaís. Hoje a gente vai iniciar o estudo do capítulo 4, microscopia. A invenção do microscópio, gente, ela mudou completamente a forma do ser humano ver o mundo. Nós não conseguimos enxergar a olho nu muitos micro-organismos, nem objetos menores do que 1/10 de milímetro. Na antiguidade, devido à curiosidade e criatividade, muitos pensadores utilizaram vidro com água, com gotas de água, para ampliar aí o tamanho dos objetos, que queriam observar, descrever naquela época. Essas descobertas possibilitaram a criação de instrumentos de ampliação ao longo do tempo. As lupas, por exemplo. A partir do século XVI, começa um movimento conhecido como Revolução Científica. A partir daí, o uso da observação, pesquisas e experimentação começaram a ser usados. Alguns dos cientistas da era moderna foram Galileu Galilei e Robert Hooke. Até hoje, estudiosos debatem sobre a criação do primeiro microscópio. Aí, você tem a descrição de dois fabricantes de óculos, que são considerados os primeiros a criar um microscópio, Zacarias Janssen e seu pai Hans. Eles criaram um microscópio semelhante a uma lupa simples, tinha uma lente de aumento, possibilitava ali a visualização de objetos. Porém, há quem diga que foi Galileu Galilei, físico e matemático italiano, que criou um instrumento com 3 lentes que possibilitava a ampliação de objeto até 30 vezes. Ele observou o corpo de pequenos insetos. Em 1665, Robert Hooke, estudioso inglês, havia construído um microscópio composto por partes móveis, com um aumento em até 30 vezes, das imagens. Ele registrou descrições detalhadas, como a do olho de uma mosca, estrutura das penas de aves, e analisou a cortiça, que corresponde à casca de uma árvore conhecida como sobreiro. Ele descobriu que esse material possuía minúsculas cavidades vazias, às quais ele deu o nome de cell, palavra inglesa que significa cela ou cavidade. Daí o nome célula. Hooke é considerado o descobridor da célula. Porém, o que ele viu foram as paredes de células vegetais mortas. Abaixo você visualiza essa imagem dessas cortiças e a descrição que ele fazia de insetos. Em 1675, 10 anos depois, a comunidade científica europeia surpreendeu-se com anotações e desenhos microscópicos que um comerciante holandês chamado de Anton von Leeuwenhoek construiu. Ele construiu um microscópio que ampliava as imagens até quase 300 vezes. Ele foi o primeiro a visualizar as bactérias. Você tem esse microscópio aí, que foi o que ele conseguiu produzir para poder visualizar. Em 1831, Robert Brown viu pela primeira vez o interior de uma célula, porém só em 1838 o uso do microscópio permitiu o reconhecimento que todos os seres vivos eram formados por células, por intermédio de 2 cientistas aí alemães, Matthias Schleider e Theodor Schwann. Tipos de microscópio. Eles podem ser simples, apenas com uma lente, como as lupas, ou compostos, apresentando mais de uma lente. Existem também os microscópios eletrônicos. Aí, a imagem de um microscópio simples, Você pode ver todas as partes descritas, oculares e as objetivas. As oculares normalmente têm uma ampliação de 10 vezes o tamanho do objeto e as objetivas vai variando de 10, 40, 100 vezes ali, Você, para poder saber qual é a ampliação que você quer visualizar, você sempre multiplica o valor de 10 pela objetiva que você vai utilizar. Para foco do instrumento, você utiliza o macrômetro e o micrômetro, Você tem um braço que você pode pegar para carregar, botão de ligar, desligar, uma fonte de luz, o condensador, a platina, que é onde você coloca
a sua lâmina para observar, né? E o revólver, que é onde estão presas as lentes objetivas aí. Aqui à direita você tem esse mesmo microscópio, só que uma imagem real, e uma visualização aí de nossas células sanguíneas, que são as hemácias, né? Coradas, nesse caso aí, artificialmente. Bom, o primeiro microscópio eletrônico foi construído em 1931. Nele é produzido um feixe de elétrons, daí o termo eletrônico, que é direcionado por lentes convergentes ao longo de um tubo e chega até a amostra de material. Com o passar dos anos, esses instrumentos foram avançando, permitindo aí a observação de imagens nítidas, sem deformação. É o caso dos microscópios eletrônicos de transmissão, onde as imagens são geradas, possuem normalmente um aspecto plano. E outro tipo é o microscópio eletrônico de varredura, que forma imagens tridimensionais, né? Essas imagens apresentam uma certa profundidade. Aí a visualização desses dois microscópios. Pessoal, atividade para vocês realizarem inicialmente. Tem uma prática na página 68, que é justamente uma montagem de um microscópio, muito interessante, que dá para fazer em casa com os materiais. Aí a gente tem a visualização desse parasita intracelular obrigatório, que é o coronavírus, né, que só é possível estudá-lo com a utilização desse instrumento, tá bom? Obrigada aí pela atenção, se protejam. Boa semana para vocês.